Tenha uma excepcional noite, high five. Vamos continuar falando de vida social. Você precisa ter conhecimento, precisa conhecer a verdade, porque a verdade é que vai libertando, vai nos libertando paulatinamente. Então tem coisas que você ouve hoje e lá na frente, com dias, com anos, você vai refletir alguma coisa que você aprendeu lá atrás e que muitas vezes você não deu tão importância assim. E são coisas que você já ouviu muitas vezes ou nunca ouviu, vai ouvir a primeira vez. Enfim, a vida é feita de acontecimentos, ela é feita de conhecimento, ela é feita de trabalho, de trato, de estudo, de determinação, de controle, de objetivos, enfim, é uma somatória de coisas que muitas vezes você luta, você trabalha, você insiste, você investe e muitas vezes naquele momento ali você não vê resultado nenhum. Quando você menos espera lá na frente, com o tempo, ninguém sabe qual é o tempo, aquilo que você aprendeu vai servir no agora, vai servir no hoje e vai servir para você tomar decisões hoje que vão alavancar o seu futuro. Então a primeira coisa que você precisa saber é que você tem o poder. Você tem o poder primeiro de Deus, que Ele te deu antes da fundação do mundo, antes de você ser criado. Então, nós vemos até pessoas que têm uma certa deficiências, têm algumas síndromes, e que a gente vê essas pessoas se superarem. Então, com estudo, com treinamento, com dedicação, com muitos anos de luta, de trabalho, enfim, elas conseguem superar as situações adversas que foram adquiridas ou foram de nascença. Então, até essas pessoas especiais, elas também têm o poder de Deus, porque elas conseguem desenvolver coisas que muitas outras pessoas das mesmas situações não desenvolvem, como pessoas normais. Tem pessoas que avançam, tem pessoas que conseguem chegar nos seus objetivos, ultrapassar os seus objetivos, pessoas que a gente admira, mas que têm a mesma capacidade que nós temos, ou até inverso. Tem pessoas que têm capacidade e não têm resultado. Tem pessoas que não têm capacidade, mas estudam, trabalham, se esforçam, fazem muito mais do que aqueles que teriam capacidade. Um exemplo, para chegar a ser um engenheiro. Então tem pessoas que fazem todo o currículo escolar e vai levando numa boa até a formação sem repetir nenhum ano. Tem pessoas que têm dificuldade, que repetiram no primário, repetiram no ensino médio, repetiram na faculdade, ficaram em DP e etc. Mas quando chega lá na ponta, lá no final, lá na maturidade, aquele que teve bastante facilidade, ele não valorizou a facilidade que ele tinha e de repente ele nem está na área, está fazendo outra coisa qualquer e não tem nenhum equilíbrio emocional, financeiro ou coisa parecida. Aquele outro que teve bastante dificuldade, que não tinha a mesma capacidade, ele chega no final, ele entra na área, ele desenvolve um bom trabalho, ele tem sucesso, ele é aclamado, ele é reconhecido e assim por diante. Nós vemos isso no dia a dia. Então, a capacidade primeira dada por Deus, nós já possuímos antes da fundação do mundo. Agora nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte de correr atrás e de fazer o que precisa ser feito. Então, o primeiro poder é o poder divino. O segundo poder é aquele poder que eu vou adquirindo com as minhas experiências de vidas positivas, com as minhas experiências de vida negativa, com os meus estudos, com os meus erros, com os meus acertos, com meus cair e levantar e seguir em frente e não desanimar e não desistir. Então, esse poder, ele é positivo, não importa que você erra muito, não errando na mesma coisa e sempre seguindo à frente, você vai chegar aonde você quer chegar, onde você sonha em chegar. Então, o primeiro é o poder que é dividido em dois, poder de Deus, que você já nasceu com ele,
e o segundo é o poder que você vai adquirindo ao longo da vida. Se você ficar de braços cruzados, se você ficar na mesmice e não se esforçar, você não vai sair do lugar nenhum. Você vai continuar na mesmice, no mesmo patamar, na mesma situação 10, 20, 60, 100 anos, assim por diante. Agora o primeiro é o poder, o segundo é a relevância. A relevância nós podemos dividir em 3 partes. Primeiro, descoberta. É você descobrir as suas qualidades, as suas virtudes, você descobrir o poder que Deus te deu, o poder que você tem, que foi adquirido ao longo dos tempos. Então, primeiro da relevância, você ser relevante, é descoberta, é você se descobrir. E você tem que estar atento para poder se descobrir. Muitas pessoas vão vivendo a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vai atropelando, vai vivendo por viver. Uma hora ele faz uma coisa, outra hora ele faz outra, mas ele nunca se especializa em nada, ele nunca tem sonhos. Ele tem sonhos de ganhar na loteria, sonhos malucos, mas não sonhos de realidade. Eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou ser o melhor, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Então é descoberto, é você se descobrir que você tem essas capacidades, essas habilidades e trabalhar em cima delas. Depois é eu sendo achado. Então depois que eu me achei, eu vou fazer e ao fazer naturalmente eu vou ser achado. As pessoas vão me ver, pessoas da família, pessoas do meio ambiente, pessoas da sociedade, pessoas da faculdade, do seu relacionamento como um todo, pessoas que não estão no seu relacionamento, que você num momento da vida entra no jogo, entra no relacionamento daquelas pessoas desconhecidas e elas vão conhecer o seu poder porque você já se descobriu. E agora você só está vivendo as suas descobertas. Então o primeiro é descoberto, é você se descobrir. O segundo é eu sendo descoberto, ou seja, as pessoas que vão sendo descobertas, né? E o terceiro seria os canais de movimento, conexões, tá? E de interesses. Então, as pessoas, você vai ter conexão com as pessoas vão ter interesse em você, vão se conectar com você. Então, primeiro você se descobriu, depois as pessoas começaram a te achar e depois as pessoas começam a te procurar. Vão fazendo conexões, vão fazendo movimentos e você vai passando a ser interessante para aquele grupo de pessoas, para aquela sociedade e muitas vezes o seu serviço é requisitado. Então, a primeira é os poderes, o poder de Deus e o poder que você vai adquirindo. A segunda é as 3 relevâncias, é você primeiro se descobrir, deixar que as pessoas te acham e depois ser relevante, começar a multiplicar, deixar as pessoas te procurarem e fazerem investimentos também em você, na sua capacidade, naquilo que você produz, naquilo que você é bom. E depois a terceira é a influência. A influência é um aglomerado, né? Vai acontecendo ao longo do tempo. Então você vai sair daquele ambiente de pessoas que te conhecem, daquele ambiente pequeno que você se relaciona, da sociedade que você relaciona, e hoje nós podemos com a internet e tudo mais alcançar o mundo. Então você vai começar a fazer influência, a fazer diferença, que seria o transbordo. Não só viver ajudando algumas pessoas, mas transbordando também, dando conhecimento, dando palestras, dando workshops, ensinando aquilo que você aprendeu para não morrer com você, fazendo discípulos, quando a Bíblia fala, o Senhor Jesus fez 12 discípulos, mandou, né, pelas nações anunciar o Evangelho, depois mandou 70, ele formou discípulos. Então você também precisa formar discípulos naquilo que você é bom, naquilo que Deus te deu como talento, como dom, como habilidades, e que você, com o poder de Deus e com o seu desenvolvimento, você conseguiu ser influente, você conseguiu saber quem você é, se descobriu, as pessoas descobriram, e hoje sim você pode ser multiplicador, influenciador. Então você vai treinar pessoas e você vai fazer com fluidez, com tranquilidade. Agora você precisa ter em mente que você não é a fase que você está hoje, você precisa mirar lá no futuro. Sabendo de tudo isso, eu não sou a fase que eu estou vivendo hoje. A fase que eu estou vivendo hoje é muito pequena,
mediante aquilo que eu posso chegar. Então eu vou preparar, eu vou treinar e eu vou chegar lá. Então tem muito caminho pela frente. Então a fase que eu estou agora, se é difícil, se está difícil, se é muitos anos de estudo, se é muitos anos de treinamento, muitos anos de sangue, suor e lágrima, não importa. O que importa é onde você vai chegar. E para você chegar lá, você tem que passar por essa fase. E não só essa, como tantas outras que vão passar. Só que as fases que vão passando vai te fortalecendo e vai te jogando para frente. Você vai só em ascensão. Então lembre-se, você tem o favor de Deus, você tem o bônus de Deus, você tem o milagre de Deus e você tem que se conhecer, você tem que se achar. Então, para isso você vai ter que se expor. Muitas vezes dizer que não sabe, muitas vezes dizer que não entendeu, muitas vezes dizer, olha, eu vou fazer o meu melhor, mas eu ainda não estou bom. Muitas vezes receber crítica de pessoas, zombaria de pessoas, pessoas que não acreditam em você, tudo isso vai acontecer no caminho. Mas se você ficar com medo de tudo isso que vai acontecer, que acontece com você, acontece comigo, acontece com todos aqueles que têm sucesso, que são bons no que fazem, todos eles passaram por esse processo. Então não tenha medo não de ser chacota, de ser zombaria, de dizerem que você não pode, que você não merece e assim por diante. Siga o seu caminho, Deus já te deu o poder e agora é só você se descobrir. High five para você.